Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então hoje aqui vou trazer uma reflexão para vocês de uma história que aconteceu comigo e o que tem a ver esse cenário, que é um cemitério, com a história que eu estarei trazendo, né? Então, eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória, e teve um momento que eu passei por algumas dificuldades. Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez passem por dificuldades, né? Que foi a questão da escravização da minha mãe, né? Que eu já estou contando essa história nas minhas redes sociais, então eu tive que ajudar ela e passei por um momento de dificuldades, onde eu tive que alocar recursos e tempo para ajudar minha mãe e meus irmãos, e acabei não tendo as plenas condições de ter de boas condições para mim, né? Então, o que aconteceu, né? Vou trazer aqui a situação do ocorrido e qual foi o aprendizado com isso, né? Quando eu me mudei para o sul do Brasil, né? Eu sempre fui uma pessoa bem simples, assim, sabe? Me vestia normalmente, também não queria gastar dinheiro tendo coisas talvez supérfluas, então guardei meu dinheiro ali porque eu já sabia que ia fazer o processo de imigração. Quando eu me mudei para lá, né, para o sul do Brasil, um funcionário da empresa que eu trabalhava, eu vou botar a cara dele aqui, o Daniel Neyman, pessoa, extremamente arrogante, se achava superior às outras pessoas por ser um pouco ariano, né? Meio taxem também, né? Porque não é um ariano de verdade. Então, esse cara, ele começou a fazer diversas piadinhas e chacotas envolvendo a minha questão financeira naquele momento, né? Que a questão financeira, às vezes é um momento da vida da pessoa, não quer dizer que será o todo da vida da pessoa. Às vezes é um momento que a pessoa teve uma dificuldade, mas ela também está se reerguendo, está se reestruturando, que foi o meu caso. Saí do Brasil, consegui uma boa oportunidade aqui. Acredito que ele deve estar no sul do Brasil ainda, numa cidade do interior lá, que não tem relevância alguma, e talvez continue lá pelo resto da vida. Então, essa pessoa, ele começou a fazer diversos tipos de piadinha com relação à minha questão financeira, né? Então ele começava a me chamar no sentido pejorativo, que eu era uma pessoa fodida, né? Dizendo que eu não tinha condições, que eu tinha, que era uma pessoa fodida, tipo assim, financeiramente, sabe? Então ele começou com essas piadinhas por alguns períodos de tempo, sabe? Então começou uma, duas, e sempre ele batia nisso, porque era a única coisa que ele podia falar, né? Da minha simplicidade, do jeito que eu me vestia, né? Que talvez era um jeito simples, mas também não quer dizer nada, né? Eu estava trabalhando, estava aprendendo, estava me desenvolvendo, assim como todas as pessoas. Então ele às vezes estava batendo nessa tecla aí. Falei, tudo bem, tranquilo, pode fazer, cara, de boa, eu aguento a brincadeira, aguento a zoeira, mas você vai ter também. Aí que tem a ver o cemitério, né? Aí eu sabia dessa história, né? Mas o pai dele faleceu, né? Acho que teve uma morte aí repentina, né? Acho que aparentemente ele estava fazendo um reparo na casa dele, escorregou e veio a falecer. Não estou falando nada do pai dele, né? Não estou falando nada da situação que aconteceu com o pai dele, mas estou apenas relatando o contexto da história que a gente fez, né? Então ele estava com as piadinhas. Eu falei, tudo bem, tranquilo, cara, pode fazer, de boa, eu aguento. Mas daí eu peguei e falei assim, mas eu vou fazer também, né? Falei assim, olha, cara, teve um dia que eu mandei mensagem pra ele, né? Eu não sou uma pessoa fodida, né? Tenho meu trabalho, tenho meu emprego, tenho minhas condições, tenho meu dinheiro, né? Fodidas são aquelas pessoas que morreram, né? Que estão aqui, tá vendo? Olha aqui. Às vezes a pessoa morre de morte natural, já viveu bastante, tá bom também. É normal, natural, né? Mas acontece uma fatalidade que a pessoa morreu, né? Então, eu acredito que essas pessoas, infelizmente, não estou falando nada do pai dele, mas infelizmente, essas pessoas estão fodidas. Tiveram suas vidas ceifadas repentinamente, né? Deixaram pai, filhos, e às vezes filhos como esses, que são pessoas mal educadas e que não tiveram um pai dentro de casa
para dar educação para elas e corrigir esse tipo de atitudes. Outras também de cunho racistas que essa pessoa fazia também na empresa e com outros deixava entender que era com outros colaboradores, né? Tinha uma certa piadinha nesse sentido. Então, qual que foi a moral da história, né? Eu passei por um momento de dificuldade, estava me reerguendo, essa pessoa ficava com piadinha com relação à minha questão financeira, né, me chamando de fudido. Então eu respondi para ele, da mesma altura, né? Olha, as pessoas fudidas são as pessoas que morreram, né? São as pessoas que faleceram. Eu não falei do pai dele, né? Eu não ia ser indelicado de citar o nome do pai dele, mas são as pessoas que estão aqui, infelizmente. Pessoas como eu, tá vendo aqui, ó? Tamanho do braço. Pessoas como eu que têm o corpo perfeito, a saúde perfeita, a mente perfeita, conseguem fazer dinheiro, conseguem se recuperar, conseguem sair do país, conseguem desenvolver novos projetos, conseguem viajar, conseguem ter relacionamentos, conseguem fazer de tudo, né? Ter seus carros, seus equipamentos. Então, praticamente, eu relato essa história, né, como aprendizado. E se alguma pessoa, talvez no seu trabalho, eu sei que no Brasil acontece muito isso, fica com essa questão de shame, né? O pessoal chama de shame, é a chacota ali, né? Principalmente esse país de terceiro mundo, o pessoal é complicado, né? Então, você não pode deixar isso te afetar, te abalar, porque o mundo ele dá voltas, né? O mundo ele dá voltas, assim, ó, é redondo, ele dá voltas. Um dia essa pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, pode acontecer algo com ele, com a família dele, e você não sabe. Então, a melhor dica que eu posso dar para você é seguir a sua vida e não ficar se preocupando com a situação financeira de outras ou a aparência de outras pessoas, porque tem muitas pessoas que às vezes aparentam ser muito simples também, e são pessoas extremamente ricas, não só de dinheiro, mas também de conhecimento e de espírito, né? Que não é o caso dessa pessoa, que é uma pessoa pobre de espírito e muito mal educada pelo visto, né? Então, esse é o recado que eu deixo aqui por hoje. Então, se você gostou, comenta, curte, compartilha e um forte abraço.